Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa edição de hoje, de mais um episódio do Gestão em Foco. E hoje eu estou aqui com o Gabriel aí, representante, o mentor, o idealizador da Gafemo. Eu sou Guilherme Ezequiel, obrigado por estar com a gente aqui acompanhando mais essa edição. E hoje eu vou conversar com o Gabriel aqui, que é engenheiro, e nós vamos falar um pouquinho sobre esses desafios da construção civil, esses desafios de um engenheiro que decide começar uma carreira solo, se arriscando, né? Vou dizer assim, se aventurando nesses desafios de como é estar nesse mar tão vermelho, tão competitivo, que vem se tornando o segmento da construção civil. Aliás, dias lendo um pouquinho sobre aspectos bíblicos, eu vi um pouco uma passagem de Salomão, como ele fala da importância de ter posses, do princípio de ter terras. Do tipo, terras, Deus não fabrica mais, né? O que ele tinha que fabricar no mundo, ele já fabricou. E a tendência daqui em diante, ela se tornar cada vez mais cara. E eu posso dizer que existem pelo menos 3 ramos de atividades no mundo que jamais deixarão de existir. Que é o comércio de água, o comércio de comida e o comércio da construção civil. Porque as pessoas não vão deixar de beber, não vão deixar de comer, nem de morar. Gabriel, obrigado por estar aqui, seja muito bem-vindo, está participando desse momento aqui com a gente, obrigado pela sua disponibilidade. Quem é o Gabriel? Fala um pouquinho aí de você, da sua trajetória até aqui, e vamos mergulhar nesse bate-papo aí sobre a construção civil. Bacana, boa noite, meu nome é Gabriel, sou engenheiro civil, já tenho 15 anos de experiência no mercado de construção do alto padrão, e venho encarando esses desafios, né, desse mar vermelho que você falou, que é o setor da construção civil. Hoje nós temos 3 anos de empresa, né, da Gafemo Engenharia, Soluções de Engenharia, e essa empresa vem trazer uma expectativa excepcional para o nosso cliente, né, dando maior transparência para eles e não deixando a qualidade de lado, né? E agora, como é que foi o início dessa jornada aí? Como é que estava trabalhando em uma construtora aí, e aí um dia você, poxa, está na hora de eu caminhar sozinho. Como foi isso? Exatamente. Eu fiquei 12 anos trabalhando numa construtora aqui em Uberaba, onde ela me deu todo o aprendizado, todo o apoio, né, para me tornar o profissional que eu me tornei. Uma empresa com bastante planejamento, bastante processos. E nesses 12 anos, eu não formei, né, em engenharia civil porque eu gostava no início, né? No início não foi uma escolha que eu almejava. Eu dava muito certo com matemática, com exatas, e aí eu fui para uma área que estava crescendo no Brasil. Estava crescendo, estava expandindo minha casa, minha vida, estava soltando muitas obras, e eu quis enfrentar isso, né? Só que o empresário surgiu dentro da construtora. Várias pessoas me notaram e eu quis ir além. Eu quis entregar, ser o para-choque de tudo. Eu queria encarar os clientes e queria me desafiar, né? Porque quando você está na construtora, a construtora ela tem todos os méritos, né? Tem todos os méritos. E você, como você está lá dentro, às vezes o cliente final não vê esse mérito. Você tem o mérito dentro da construtora, como tem os desafios internos de todas as empresas, né? Mas não para o cliente final. Então, foi um sonho que eu conquistei, que eu realizei, e até agora tô lutando, né? Nesses 3 anos aí de empresa. E agora, 3 anos de empresa. Quais foram, né? Ou qual foi o desafio ou a situação no seu negócio até aqui que foi mais marcante para você? Olha, o maior desafio foi vendas, né? A captação de clientes e como
e como conquistá-los, né? Fazer parcerias. E aí que entrou a DHO para poder me auxiliar nessa parte de mentoria e de consultoria. Que quando eu estava dentro da construtora, eu vendia o meu peixe ali para a diretoria, simplesmente para eles. Agora não, eu tinha que lidar com o cliente final, eu tinha que aprender a captá-lo, eu tinha que entender a dor dele, eu tinha que entregar um sonho para ele. Então, e eu não sabia vender, essa é a verdade, eu não sabia vender, até que com a mentoria eu fui planejando, estudando e criando meus próprios processos de comunicação, onde hoje eu me sinto muito mais à vontade para poder estar conversando com qualquer cliente potencial e eu consigo converter as minhas vendas muito mais do que no início, quando eu comecei. E aí, esse desafio de começar a ter a responsabilidade de vender, como é que está sendo para você hoje começar a sair da cadeira de engenheiro, aí começou a entrar na cadeira de dono, e aí daqui a pouco começou a entender um pouquinho sobre como que é fazer a gestão da empresa, mas a empresa ela não tem um futuro brilhante se ela não tiver um bom vendedor. E aí, como que está sendo esse momento aí para vocês? A gente teve que separar bem cada setor, né? O que é operacional e o que é estratégico. A gente planejou o operacional, colocou pessoas naquele lugar para poder operar bem e com treinamentos, dando mais espaço para o estratégico, para a gente conseguir fazer alavancar a empresa, né? Como que é só o estratégico que vai fazer. O operacional vai manter a empresa, mas quem vai alavancar é o estratégico. E aí começa a ter uma mudança de visão, né, entre o que é estratégico, o que é operacional dentro do negócio. E agora, nessa visão como um todo, quando a gente fala do setor, primeiro vamos olhar para esse ano que acabou de passar aqui, né? Estamos aqui nessa gravação já, última semana do ano aqui de 2023. O que representou esse ano de desafio no seu ramo? Guilherme, o setor da construção civil, quando a gente pega em 2021, ele teve uma crescente de 10%. Aí chegou em 2022, quase 7%. Esse ano, apenas 1,5%. Isso reflexo da taxa Selic, que é o amargo, né, de toda financiamento e construção. Mas muito esperançosos estamos para o ano que vem. Queda, né? Inclusive saiu hoje já um material do Infomônia, acompanho bastante ali, já projetando uma taxa Selic para o ano de 2024 de 9,75. Para quem não é muito familiarizado aí com esse termo da taxa Selic, vou simplificar e dizer o seguinte: quanto mais baixo a taxa Selic, mais as pessoas têm acesso aos financiamentos. Quanto mais acesso aos financiamentos, mais aquecido se torna o setor da construção civil, uma vez que a grande maioria das obras são financiadas. Então, quando a taxa Selic está alta demais, a taxa de juros acompanha isso, começa a se tornar inviável realizar um empréstimo para um financiamento. Só que, às vezes, tem pessoas que acham o seguinte: 0,5% não é nada. Depende sobre o quê, né? 0,5% sobre 100 mil pode ser relativamente pouco, mas quando nós estamos falando de uma construção de 1,5 milhão, de 2 milhões, de 10 milhões, esse impacto ao longo de uma linha de endividamento, que é uma linha que pode ser aí de 10 anos, 20 anos, tem financiamentos até 30 anos. É um valor extremamente alto. E aí, o que acontece? A taxa Selic muito alta, ela ajuda a regular um pouquinho o mercado. Para regular um pouquinho o mercado, tem que dificultar um pouco o acesso das pessoas às linhas de financiamentos. E assim que a economia vai se equilibrando. E aí, o que acontece? O que aconteceu com o segmento da construção civil? Ele foi desacelerado. Exatamente. Como uma busca também do governo aí de equilibrar um pouco a estrutura da economia através de segurar a inflação. Eu vi até hoje um vídeo do Tim Patins, que está rodando em alta aí, falando sobre
a questão de fabricar dinheiro, que não pode fabricar dinheiro, e é interessantíssimo, porque o desenho do Tio Patinhas, ele foi baseado, né, nos princípios de economia, né, como ele acumulou a riqueza, ele mostra tudo. Um desenho extremamente rico de detalhes de economia. Aliás, o princípio do Tio Patinhas, do filme, né, do desenho, era falar sobre ensinar as crianças a juntar dinheiro. Sabia disso? Não sabia. Então, os fundamentos do filme, né, do Tio Patinhas, era ensinar as crianças como elas poderiam construir e acumular riquezas. Apesar de ser um homem muito rico, ele não gasta dinheiro à toa. E ensina para os sobrinhos, no caso, né, que chamam ele de Tio Patinhas lá, sobre como eles precisam fazer para segurar ali o seu dinheiro. Então, eu assisti um trecho hoje de um trecho de um dos desenhos, das séries, falando sobre isso, né? Qual que seria o efeito do governo, por exemplo, mandar fabricar mais dinheiro e colocar dinheiro no mercado. Mas é que claro que quando o governo coloca essas ações de desacelerar não é parar. Ele só está andando num ritmo um pouco mais lento. Foi isso que você percebeu esse ano? Foi. A gente conseguiu perceber com vários parceiros, arquitetos, que deu uma diminuída mesmo, né, na quantidade de obras, no volume de obras. Porém, um dado positivo é que do segundo trimestre para o terceiro trimestre desse ano, nós já tivemos uma alta de quase 5%. Até a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ela fornece esses dados para a gente em relação à quantidade de vendas, né, de casas residenciais. Então, essa informação para o investidor é bem otimista, né? Quando você vê que está tendo uma alta de vendas. E aí, essa alta de vendas, ela gera um aquecimento aí no mercado, traz uma demanda um pouco maior. E dentro dos desafios do mercado, o que você poderia dizer aí um pouco para os engenheiros? Se você pudesse dar uma dica para os profissionais que estão aí meio que pensando em seguir essa jornada, em construir seu próprio negócio, porque eu entendo que são etapas, né? Entendo que o engenheiro ele acaba, muitas das vezes, começando a se tornar um construtor, e aí esse papel de construtor, daqui a pouco ele começa a ter alguns parceiros, e desses parceiros, daqui a pouco ele vai se tornando uma construtora, que ele passa a ter um time um pouco maior, e aí eu tenho a visão de que essa é a jornada de um engenheiro para construir ali a sua empresa, saindo de um prestador de serviço, indo para um trabalho de fazendo gestão de obras, que às vezes é o que acontece, muitos engenheiros acabam seguindo esse caminho, mas uma perspectiva de eu vou fazer caixa, e quando eu fizer caixa eu consigo ter a minha equipe, eu consigo construir uma obra com capital próprio, e aí eu vou começar a aumentar a minha lucratividade, e da lucratividade daqui a pouco eu tenho 1, 2, 3 equipes, e daqui a pouco eu estou construindo prédios. Acredito que todas as construtoras que eu conheço até hoje, que nasceram de capital próprio, os engenheiros ou proprietários ali fizeram essa jornada. Olha, eu peguei uma obra ali de um fulano para administrar, do que eu recebi dessa obra eu deixei uma parte e eu peguei uma outra obra, contratei as pessoas e tive um pouco mais de lucro, dali eu peguei o lucro e investi ali num pequeno terreno, e desse terreno daqui um pouco eu fiz uma construção com capital próprio, e esse capital próprio eu peguei o lucro dessa casa e consegui construir 2 casas com ele, e dessas 2 casas viraram 4, e aí daqui a pouco eu já tinha um loteamento que foi construído já com o meu capital, e aí eu fui aumentando o meu lucro, e daqui a pouco eu peguei o primeiro prédio de 4, 5 andares para construir, e ali tive facilidades nas linhas de créditos futuros, negociações junto aos bancos, que é o que muitas construtoras fazem hoje. Exatamente. Então, tem um projeto todo fundamentado, ela tem parte do caixa, geralmente é 70-30, ela garante que ela tem 30%, o banco entra com ela injetando os outros 70%, e o banco tenta buscar exclusividade depois do financiamento lá na frente. O entendimento que eu tenho um pouco desse ramo me mostra essa jornada aí que vai sendo frente a isso. Mas até chegar nesse ponto, tem um início. Como esse início que você teve de um dia ter a coragem de dizer, não quero mais estar aqui, vou ter o desafio aí de montar algo, criar
quase que uma carreira solo mesmo. Vou ter uma jornada de uma carreira solo. E aí dos desafios que você enfrentou até aqui, 3 anos aí de empresa, se nesse momento alguém te pedisse uma dica, cara, estou pensando em começar, dá uma dica aí, o que eu deveria fazer? Né? O que você diria para essa pessoa? Guilherme, eu poderia falar que eu fui muito feliz desde o início, porque eu tive 12 anos para poder errar. Vamos falar assim. Porque quando eu estava empregado, era CLT, eu tive nessa empresa, eu errei, cometi alguns erros, né, de obras, e foi uma oportunidade para mim poder errar. Os erros que eu tive naquela época, eu não repeti na minha empresa. Teve outros erros que eu cometi na minha empresa? Teve, que foram erros novos, que não fez parte dessa minha jornada até então. Então, vamos aproveitar a oportunidade de ter experiências antes para poder ingressar no mercado. Porque são inúmeros desafios, é uma concorrência muito acirrada. Às vezes, o engenheiro não tem o espaço dele como ele almeja no início. Então, é uma batalha diária. É uma batalha de parcerias, é uma batalha de levantar cedo, correr atrás de bons fornecedores, você entender como que funciona cada produto, porque na hora o seu cliente vai exigir, né, que você tenha a qualidade e a transparência. No meio do caminho, o que te fez, ou em que momento que veio o estalo de pensar, eu preciso da ajuda aí de um consultor, de um mentor, de um coach, né? Em que momento que veio em você, te deu esse despertar, né? O que te fez tomar a decisão de pedir apoio, né, de uma consultoria, de um programa aí de mentoria para te ajudar? No começo, a maioria dos meus contratos foram de pessoas que já me conheciam e sabiam do meu trabalho. Só que eu queria almejar mais. Eu queria novos contatos. Eu queria expandir meu networking. E aí foi aí que eu procurei. Porque eu estava muito engessado por ter ficado esses 12 anos, né, de CLT. Eu não sabia vender. Às vezes até mesmo... Eu sempre fui uma pessoa mais reservada, mas eu tinha até dificuldade de entrar em novos grupos. Então foi aí que me despertou. E assim, nesse período até aqui, uma parte do seu processo comigo, uma parte do processo aí com a Camila, mas para você, quais foram as grandes contribuições que esse processo trouxe para você? Por que está valendo a pena? Guilherme, o meu posicionamento hoje, diante de parceiros, diante de clientes, a minha visão em relação a todos eles, inclusive ao marketing, né, de como eu tenho que me posicionar, o que eu devo escrever. Então, tudo isso contribuiu, né, bastante para melhorar os meus resultados. E é importante ter essa mentalidade aberta, compreendendo que eu entendo sobre a minha área e eu preciso de profissionais que são melhores do que eu em outras áreas para potencializar o meu desenvolvimento em um determinado aspecto. E é nesse momento que a gente começa a separar dono de gestor. Porque como dono, tem uma série de coisas que você não faria na sua empresa. Mas como gestor, isso muda. É igual no princípio da engenharia, que como engenheiro, tem uma série de processos e procedimentos que você não pode deixar de fazer. Como gestor também. Tem uma série de ações que não pode deixar de fazer dentro da operação. E muitos pequenos empresários, empreendedores, digamos assim, eles negligenciam isso. Até conversei isso hoje com um empreendedor um pouco mais cedo. Que é assim, tem pessoas dentro de uma operação que são extremamente focados na tarefa. Então, pensa nisso como um quadro que nós temos de um lado as pessoas que a gente precisa, as tarefas que precisam ser feitas, os procedimentos que precisam ser alinhados e mapeados e o resultado.
Empresas que não estão crescendo significa que os donos dessas empresas estão extremamente focados nas tarefas. Então, você está tão focado na tarefa que não olha para o resultado. Então, é pensar o seguinte, imagina, eu fiz uma analogia hoje, uma pessoa que tem que estudar para uma prova. Então, você chegou em casa, você sabe que você tem que estudar para uma prova. E aí, você passa a semana inteira estudando para aquela prova. Só que na hora de fazer a prova, você estudou a matéria errada. Você senta na cadeira e fala, não foi essa matéria que eu estudei. Ou seja, o seu resultado ele vai ser ruim. O que aconteceu aí? Você só olhou para a tarefa de estudar. Você não deixou claro qual era o resultado que você queria atingir. E um processo de mentoria, um processo de consultoria, ele quer justamente te ajudar nesse aspecto. Qual é o resultado que você quer ter aqui? Porque quando a gente olha para o resultado que nós queremos construir lá no final, eu vou olhar para onde você está, nós vamos criar um processo para isso, vamos criar algumas tarefas e vamos precisar de algumas pessoas para a gente botar aqui para colocar tudo isso para rodar. Então, ou seja, não adianta eu botar pessoas na minha empresa se eu não tenho o meu resultado projetado, que é o que eu quero construir. É onde muitos pequenos empresários, aí, pequenos empreendedores cometem esse grande erro. Tem um monte de pessoas trabalhando na empresa dele, mas o resultado não está definido. O que eu espero daquelas pessoas não está definido. E muitas das vezes nem o que eu espero de mim. E aí não entende a importância de fazer as parcerias, de entender que realmente não dá para você fazer tudo sozinho, ter uma cabeça pensante para te ajudar. Porque a consultoria, ela pega a sua experiência com uma dose de conhecimento aqui e faz essas coisas funcionarem. Mas o executor disso é o experiente, não é o conhecimento. O conhecimento, ele encurta para você o caminho. E é justamente o fato de encurtar o caminho que consegue gerar um pouco mais de resultado. E eu entendo que é justamente a partir daí que a gente consegue gerar e ter muito mais resultados dentro da nossa operação. E eu acredito que é exatamente nesse ponto que você consegue ter um grande destaque, consegue ter um grande crescimento, porque um montão de coisas vai acontecendo aos poucos e vai construindo uma dinâmica de resultados extremamente positivos dentro da sua operação. E esses resultados positivos acabam produzindo crescimentos que muitas das vezes são incalculáveis dentro de uma empresa, porque você vai crescendo, crescendo, crescendo a todo momento. E aí um erro que talvez você que está começando a sua jornada como empreendedor pode evitar é o erro de confundir seu CPF com o seu CNPJ. Isso é muito clichê, acho que tudo quanto seja podcast, vídeo, fala sobre isso, mas as pessoas continuam cometendo esse erro aí. Mas eu falaria de outro aspecto, que é ter uma conexão, que é se tornar uma pessoa de visão. Na Academia de Líderes a gente fala muito sobre isso aqui. Academia de Líderes a gente fala sobre isso. Porque uma empresa, ela só consegue fazer com que o crescimento se torne real quando o idealizador do negócio tem uma visão clara o suficiente para que, através dos comportamentos dele, ele multiplique esse comportamento nas pessoas. E aí eu, enquanto criador do negócio, me coloco em uma posição de liderança, adoto um comportamento que as pessoas começam a ter vontade de ficar perto de mim, e essas pessoas começam a multiplicar o meu comportamento, e quando elas multiplicam esse comportamento, elas me aproximam de realizar a minha visão. Só que para isso eu preciso deixar muito claro para as pessoas quais são as minhas visões. E essa clareza começa na transparência de falar sobre isso com o seu cliente, do aspecto que eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar. O mesmo desafio, a mesma dificuldade está sendo para você fazer essa construção, foi para fazer a minha, foi na minha conquista. Então eu sei os desafios. E aí quando eu consigo passar isso para o cliente com muita verdade, como a gente estava falando com o Márcio sobre a verdade que ele consegue falar sobre essa máxima, que tem muita verdade em tudo ali. É muito a questão de o dinheiro estar no segundo plano, mas não é que ele seja menos importante, mas é que com as pessoas multiplicando o comportamento, elas vão me ajudar a chegar na minha visão. Mesmo que eu perca alguns clientes no meio do caminho, mas ter essa clareza ela é importante. E não é todo mundo que você aborda que tem o perfil para ser seu cliente. Porque para muitas pessoas essa relação próxima, verdadeira, não é importante.
Às vezes é importante só o status de contratar o fulano de tal, que nem dá tanto valor assim para o sonho dela, né? Faz aquilo de... Não vou dizer que é de qualquer jeito, mas não faz com carinho. É como esses dias eu estava lendo um documentário sobre alguns médicos que não estão na medicina pelo amor. Estão na medicina pela questão financeira. Não tem amor na profissão. Ele tem um cunho totalmente financeiro. E já atendi, até no processo de consultoria, já atendi médicos assim, que tudo para ele é conta. Não, porque eu tô no meu plantão, mas no meu plantão eu estou aqui no meu escritório, no meu consultório, estou atendendo, estou isso, estou aquilo, dentro de uma naturalidade muito grande, e está tudo bem, não estou levantando julgamento sobre isso. Mas a questão é assim, o amor por fazer e o sentimento de realização por fazer, quando ele não está presente no negócio, eu entendo que é muito difícil ter crescimento. E se tem, ele não se sustenta. Porque eu entendo que hoje fazer gestão de uma empresa é muito mais do que entender sobre números. Muito mais. Né? Muito mais do que isso. É muito mais. Tomar decisão difícil é um dos principais tomar decisões né? difíceis. Nossa, porque você que vai determinar para onde que ela vai. E se você não tomar a decisão certa, você vai sofrer as consequências depois. Nossa, me veio uma memória aqui sobre há uns anos atrás, um pouco antes da pandemia, acho que foi 2018, 2019, eu estava 2018, eu estava em um programa de desenvolvimento de empresas, e aí um executivo, estava no processo de desenvolvimento, estava sendo meu mentor naquele momento, me perguntou sobre a minha empresa. Falou, vamos lá, me fala um pouco sobre a sua empresa. E aí a primeira coisa que ele me perguntou foi o seguinte, fala para mim quem são os inimigos que você tem. Eu falei, não, mas eu não tenho inimigo. Você não tem inimigo? Tá. Então é a primeira evidência de que você não tem uma empresa. Vamos para a próxima. Qual foi a demissão mais difícil que você já fez? Não, acho que ainda não tive que fazer uma demissão difícil. Todas foram fáceis. Então você ainda não tem uma empresa. Então, me fala um pouco dos parceiros que você tem aí que estão promovendo o crescimento do seu negócio. Não, estou conseguindo fazer isso ali do meu jeito. Não, então, você ainda não tem uma empresa. Você pode ter um lugar em que você trabalha e tem outras pessoas trabalhando com você. Mas ter uma empresa são outras questões. Você começa a ter uma empresa quando você tem que demitir quem você não quer demitir, quando você tem que fazer parcerias para o bem do negócio, e não só pela questão pessoal, de precisar ou não sobre aquilo, quando você tem que tomar decisões extremamente difíceis, quando você tem que ter conversas difíceis. E isso até foi 2018 que me deu essa grande virada de chave sobre a questão da empresa, porque realmente, na verdade, nós éramos um grupo de pessoas que trabalhávamos juntos. Na verdade, eu vivi alguns estágios. Eu olho para a história da DHO e ela tem alguns estágios. Ela tem um estágio quando veio a segunda e a terceira pessoa. Ela tem um estágio quando ela se transformou num organismo que várias pessoas trabalhavam juntos. E depois ela teve o estágio quando ela se consolidou como uma empresa. Que aí, aqui não é só um grupo de pessoas trabalhando junto. A gente tem uma visão clara e nós só vamos botar a gente aqui, que estiver me ajudando a fortalecer para eu chegar nesse lugar. E aí, quem não estiver me fortalecendo, a gente tem que tirar do meio do caminho, custe o que custar. A gente vai contratar, nós vamos errar muito, vai contratar muita gente que não presta, né? Isso eu já estou começando a ficar vacinado com relação a isso, melhorando aqui a minha forma de contratar. Acho que eu estou demitindo as pessoas mais rápido do que antes, né? Acho que eu demorava muito. E aí a gente vai tomando consciência sobre isso. Mas o que te ajuda a fazer isso? Ter uma visão de negócio muito clara. Porque te ajuda também a não se envolver com quem não presta. Ou identificar claramente quem não presta ou quem vai te atrapalhar na sua jornada. E aí isso te ajuda a tomar suas decisões, escolher os seus parceiros, até as suas amizades, de uma forma muito bem estruturada. Porque você não quer falar sobre coisas que não geram crescimento para você e para o seu negócio. E aí, para mim, um dos maiores pontos aqui nessa virada de chave para a empresa foi a mudança geral do meu ciclo de relacionamento. De pessoas, de amizade, conhecidos, de uma maneira geral. Por quê? Porque assim, se não tem diálogo que me impulsiona para o crescimento, a minha dedicação para essas pessoas, elas são bem pequenas. Porque não está impulsionando o meu crescimento, não está alimentando a minha alma de alguma forma para me ajudar a ter um pouco mais de crescimento. Como é que você está lidando com isso?
Porque eu entendo que também que quando você montou a empresa, você também passou e vem passando por isso, por mudar a sua rede de relacionamento, mudar os assuntos que você tem no dia a dia, mudar seus hábitos. Como é que está sendo isso para você? Guilherme, é engraçado, cara. Eu sempre tive muita facilidade para conversar com pessoas mais velhas que pessoas da minha idade. Sempre frequentei grupos de pessoas de... Hoje eu tenho 33, só que pessoas de 45, 50 anos, grandes empresários. Eu tenho um grupo de quinta-feira, são grandes empresários do Uberaba, que eles vão para poder conversar, bater um papo, às vezes tomam uma cervejinha ali, mas... Ué, não tô nesse grupo, não. O que agrega de assunto, falando da economia, falando dos processos, das dificuldades, né? E um deles até fala, né, para mim, você falou a questão da demissão, da dificuldade, falou assim, você tem que ser rápido para poder admitir alguém, mas tem que ser mais rápido ainda para demitir. Mais rápido ainda. Porque senão ela contamina, né, o restante. E vários grupos que me alavancam, né, que me crescem, são esses empresários que estão ali todo dia batalhando, correndo atrás, que não espera nada do governo, cara. O cara que veste a camisa, que está suando, esses aí que soma, né, no meu network. Esses parceiros, essas pessoas. Porque fazem essa construção, parcerias, network. Isso é de uma importância muito grande. E quando você olha para o próximo ano? Qual é a sua perspectiva para o seu negócio nesse próximo ano? Guilherme, como nós falamos da taxa de juros, os investidores estão muito animados para poder tá investindo e revendendo. Tanto é que já são quase 5 loteamentos para o próximo ano aqui em Uberaba, né? Então, 5 condomínios muito bons que vão estar disponíveis para todo mundo. E tem espaço. Imagina que cada condomínio vai ter, no mínimo, 200 lotes. Então, nós estamos falando de 1.000 lotes ali de construção. Então, é oportunidade para quem quer entrar no mercado de construção, é o momento. Claro, tem que mostrar para o cliente, né, que você vai entregar um produto de excelência, você vai mostrar transparência, você vai fazer um planejamento, vai ter uma estratégia para ele. Porque não é somente vender, é você fazer toda essa organização, é você assessorar do início ao fim, e o fim, depois ainda tem o suporte que o cliente precisa, tem um pós-obra que o cliente precisa. Então, 2024 com cheiro de sucesso. Tá? Então, é isso aí, né? Já termina 2023, olhando para 2024, tendo muita clareza do que você vai construir. E é isso, quando a gente não tem medo de trabalhar, quando nós estamos munidos de coragem para fazer o que tem que ser feito. Eu gosto da tradução dessa palavra, porque a coragem é a vontade, é a ação que vem do coração. Quando você tem coragem de fazer o que tem que ser feito, você sempre olha para tudo com muito otimismo e vai construindo isso ali com o passar do tempo. E isso é gestão, gente. É você conseguir olhar as perspectivas do seu negócio de forma clara, de forma bem estruturada e entender as parcerias que você precisa construir que vão te levar onde você quer chegar. Esse é o grande ganho. E é para isso que esse é o meu grande convite, para que as pessoas possam olhar estrategicamente para o futuro e fazer com que o hoje vá nessa linha, nessa construção bem focada. E é isso. Gabriel, agradeço você por estar aqui com a gente, fazendo parte desse momento histórico nosso aqui, desses primeiros episódios que nós estamos gravando. Eu fico muito feliz também de a DHO poder estar fazendo parte desse momento da sua empresa, da sua vida, um momento de transformação. Aliás, essa é a nossa grande palavra aqui para 2024, transformação, para a gente realmente transformar a nossa vida e a vida dos nossos clientes, dos nossos parceiros, que a gente tem aqui de cuidar e desenvolver o seu negócio como se fosse o nosso negócio. Obrigado por estar aqui e até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade de estar crescendo, né, de mãos dadas com vocês. E
E o meu sucesso é tanto da minha força, tanto dado de vocês. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.